Prazer estarmos juntos de novo, hoje, dia 9 de junho de 23, respondendo à questão que levantaram: como fica comer carne e o mandamento não matarás? Tem muita coisa envolvida nessa resposta, muitos focos, e eu fui buscar a resposta através dos livros, claro, trechos pequenos, e o maior deles está no livro Uma Visão do Cristo, do nosso grande irmão, o que restaurou as verdades perdidas, que faltavam ser completadas, Oswaldo Polidoro. Tem no livro das comunicações, enfim, tem tudo no nosso site. A história que envolve esse conceito, porque Oswaldo Polidoro traz uma forma de ensinar através de personagens, só que as histórias não são fictícias. Ele pega o tema e vai buscar quem passou por isso. Então, a história que é base de tudo é de um fazendeiro que passou por uma situação. Ele conheceu a espiritualidade, um funcionário dele, Gumercindo, era médium, ajudou muito ele a entender melhor o desencarne do filho pequeno, enfim. E ele que vai nos responder, através da experiência dele, nós vamos ficar sabendo, então, que conhecimentos espirituais envolvem isto aqui. Então, numa reunião que eles fizeram na fazenda, e de intercâmbio entre os dois planos, usando os dons, a mãe dele veio conversar, sempre esse carinho, né, dos iniciantes. A mãe veio conversar com ele através do médium, e ela avisou: vou transmitir um convite que o mundo espiritual está fazendo a você, de transformar a sua fazenda de pecuária para agrícola. E a explicação que ela deu imediatamente, que ele não conseguia já nem respirar, foi que é crime matar tudo aquilo que não é daninho para o homem. Prestem atenção nesse conceito. O que é daninho precisa ser eliminado, porque o homem está no topo da evolução e da vida, enfim. Mas muito mais crime é criar já com a intenção de matar. Então, ele fica assustado, ele se perde. Vocês se colocaram no lugar dele, tadinho. Anos trabalhando, criando gado para o corte. Ele falou para o médium, para o Gumercindo, quando ele foi perguntar assim, com aquela cara de susto, o Gumercindo calmo, com o olho brilhante, feliz da vida, com a notícia que ele tinha recebido. Nossa, nós vamos parar de criar para matar. Por dentro ele falava isso, né? Mas aí ele falou: você está achando que é pouco isso que me pediram, Gumercindo, transformar? Olha o jeito, a mudança que vai ser. Você achou pouco? E ele falou: não, não é pouca coisa de fato, mas é possível. É possível. Jesus deu a vida e muito mais, e não discutiu com o céu quando ele recebeu uma missão. Ele viu o que tinha que ser, atendeu imediatamente, cumpriu essa missão e fez o batismo de espírito. Foi pouco? Não. E Deus está pedindo muito menos para o senhor, né, doutor? Mas aí ele falou: você já imaginou o quanto que me custou organizar essa fazenda? Olha o trabalho que já deu. E outra, você sabe que todo mundo come carne. Você já pensou em tudo isso que eu acabei de ouvir? E ele continuava pensando: mas justo eu, começar uma reforma desse tipo que o mundo espiritual está pedindo, que coisa! Ô, Gumercindo, você tem certeza que você passou o recado direito, que você ouviu certo? Hein, Gumercindo? Era eu mesmo? Tadinho. E aí, então, o nosso irmão Oswaldo Polidoro coloca, então, explicações, né, no meio dessas
desses diálogos, e a reflexão leva lá para trás, que grandes homens, grandes explicadores das verdades divinas, Ramas, os Vedas, os Budas, todo lugar, Zoroastro, Hermes na Grécia, na Pérsia, enfim, os patriarcas, já mais para cá, os profetas, todos eles foram escolhidos individualmente para uma missão a ser cumprida na época, e nenhum deles discutiu. E, veja bem, tudo precisa ser espontâneo. Já várias vezes repeti esta frase, e vou repetir sempre. É muito importante a gente entender. Precisa ser espontâneo. Se este fazendeiro considerasse, nossa, é muita coisa para mim, eu não vou fazer, o mundo espiritual entenderia e procuraria outro, e o galardão iria para outro, e, portanto, ele perderia tudo aquilo que ele receberia por ter sido um dos pioneiros nesta mudança. Então, vamos lembrar que na história toda espiritual do planeta, nós tivemos aqueles expulsos que vieram para cá. Junto com eles veio antropófagos também. Por isso foram expulsos, por isso vieram para cá recomeçar tudo. A carne, não importa qual, peixes, gado, suíno, ovino, bovino, coelhos, não importa. A carne vai deixar de ser alimento dos homens no futuro, porque isto é uma realidade. O respeito nos mundos melhores, desse nosso próprio planeta, nos altos planos, ninguém mais come carne. Esse planeta tem ainda essa categoria de ser um planeta de expiação, portanto, ainda tem espíritos bem necessitados de entendimentos, como foram os evitas que vieram para cá. Mas, veja que no dia a dia, a antropofagia já terminou. Um caso ou outro lá no escondido, enfim, em alguma tribo, mas tudo isso ajudou muito a melhorar a condição da atmosfera do planeta espiritual. Então, nós temos que entender que é uma lei de progresso. É uma lei que tem variantes, tem velocidades para ser colocada, e sabemos que não é obrigatório, de uma vez, e todo mundo engolir. Não é assim que o mundo espiritual trabalha. Então, a gente começa explicando que todos precisamos querer melhorar sempre, individualmente. Ganhar em sublimação de pensamentos, no gosto da música, enfim, porque assim a gente vai atingir a melhora geral através das melhoras individuais, partindo para o coletivo. Mas onde o individual não quiser, vai ser respeitado, mas ali não vai haver a completa melhora geral programada, vai demorar. Vai chegar lá, mas vai demorar. Então, o mundo espiritual, através de comunicações, tem dito que tempo virá. Tempo virá, tempo virá, vai acontecer, mas já está perto, tá? Está bem perto. E tudo isso que eu estou falando e passando adiante vai ser reconhecido como necessário. A Terra já está terminando. Acabou o primeiro ciclo, porque não é de um dia para o outro, não é do dia 8 para o 9, assim, não. O primeiro ciclo já terminou e o segundo ciclo já começou também, em certos lugares já mescla, enfim. E o cristianismo todo, tudo vai ser muito abalado pelos cataclismos que vão vir.
Não preciso repetir, mas está na Bíblia, fundo de mar vai virar montanha, de novo, e montanhas irão para o fundo do mar, a coisa vai ser muito, muito dura de acontecer. Então, a Terra é o mesmo mundo de antes, e são os habitantes que vão ter que procurar evoluir pela inteligência, nunca obrigados a nada, pelo convite, e tem que ser sim, eu quero, espontaneamente. Então, com isso, o convite fica assim: aceitem rápido, entendam as leis que estão por trás deste convite de não comer vida de outros menores, porque é o uso da inteligência, é da espontaneidade, não passa pelo impulso da dor, porque se você esquece, eu, qualquer um de nós, deixamos de lado o mérito da ciência. Ciência que eu quero dizer é o conhecimento, é ter ciência. Se eu deixo de lado o fator amor e vou direto para a colheita, não passando por isso, eu estou colhendo dor. Esse mundo ainda está uma tristeza, o povo do mundo espiritual comenta, pobre gente essa, porque já era a hora de ter parado com muita coisa que é brutal e ainda não tem esse movimentar para o positivo. Então vamos voltar para o fazendeiro, tadinho atordoado. Aí ele pensava o óbvio, se coloca no lugar dele. Eu não fui responsável por esse povo comer carne, não fui eu que mandei. Hum. E ele não parava de pensar, deixar de ser criador, de que jeito que eu vou parar de ter o gado de corte, como é que eu não conheço agricultura, e tantos milênios o povo vem comer carne, não vai ser de repente, isso eu já sei que as mudanças não são repentinas, e por que eu, sabe assim, justo eu? E aí, caiu na minha responsabilidade, isso é que é, ele tinha responsabilidade. E ele começou a pensar muito sério, porque ele entendeu o chamado e ele imediatamente acendeu aquela luzinha interna, a responsabilidade é minha, e ele está atordoado, porque ele tinha estudado já a doutrina, assim que perdeu de vista, não vamos dizer que só desencarnou, mas ele, alguns diriam morreu, ninguém morre, o filhinho dele, enfim. Então, ele ficou sabendo que o espírito evolui. Isso ele aprendeu, quem estuda doutrina já sabe que a centelha sobe as escalas, as hierarquias, vai ocupando corpos cada vez mais complexos, mas sempre com a ajuda de espíritos superiores. Espíritos superiores ajudando, e ele foi chamado para dar um empurra nessa situação. Então, ele aprendeu sim que seria importante um dia que a carne parasse de ser comida, mas ninguém está falando assim, ó, a partir de amanhã vegano todo mundo. Vê que a coisa é muito lerda. Duas razões, duas razões. A carne traz a carga mais de magnetismo inferior, que é própria do animal da carne, dono daquela carne. Aliás, usar casaco de couro também traz, mas estamos no foco de couro verdadeiro, que eu estou falando, né? Mas estamos no foco porque o animal os animais que fornecem a carne ainda trabalham só por instinto, eles não têm inteligência ainda. Segundo fator, para que a gente possa consumir, tem eliminação de uma vida. Era uma vida que se esforçava por se manter, se defendia, tinha seus instintos, enfim, uma vida. Um irmão nosso, menor. E ele, estudando tudo isso, ele percebeu o valor de cada vidinha na escala evolutiva,
Não pela importância intelectual, porque é devagarinho, mas pelo valor imanente do que a gente traz de dentro para fora. As emoções vão amadurecendo, é tudo raiz. Então, ele não tinha aquela resposta: "Puxa vida, por que eu, justo eu?" Tadinho. Então, ele tinha que tomar esta decisão, porque é claro que na hora daquela dúvida que ele estava sentindo, ele estava pensando: "O que que meus amigos vão dizer? Como que eu vou fazer? Como que a minha família vai reagir?" Então, em primeira instância, ele tentou vender a fazenda e o amigo que achou que ele ia vender uma fazenda ao lado, que ele seria o intermediador, veio. Quando ele escutou, esse amigo veio, ele se assustou: "É a sua que você quer vender?" E claro, ele começou a fazer perguntas e começou a ficar encantado com as respostas, porque ele conhecia da espiritualidade. Então, esses conceitos, essas responsabilidades, ele falava: "Não acredito que eu estou ouvindo tudo isso que é tão divino". Então, ele sabia que o amigo dele, o nosso fazendeiro, era muito amoroso, era muito justo, ele gostava das coisas em ordem, faltava aquelas coisas que levassem ele desligar um pouco da materialidade da vida. Dureza, hein? Então esses novos conhecimentos surgiram e o amigo dele ficou, nossa, encantado. E perguntou: "Quem é o médium? Como é que vocês estão fazendo? Ah, é o vaqueiro, assim, assado?" Ele falou: "Ah, eu vou assistir um trabalho também." Houve um trabalho naquela noite, ele voltou, e o filhinho, pela primeira vez, depois de desencarnado, falou falou para o papai, e se comunicou dizendo: "Sim, papai." E materializado, esqueci de falar. Olha os dons. Esse tipo de dons está cada vez menos usado, porque é um convite para as pessoas usarem mais a espiritualidade pela mente, pelo raciocínio. Mas naquela época, essa criança se materializou e falou: "Sim, papai, o senhor precisa transformar a fazenda. Não cria mais gado para matar, papai. Outros vão fazer isso, mas o senhor não. Vai levar bastante tempo ainda todo mundo comendo carne, mas papai, não faça mais isso. É Deus quem pede, é Deus quem quer, é Deus, papai." Nossa, você imagina? Aí logo em seguida veio o outro espírito para falar da parte mais profunda, da parte das causas de todo este, questionamento, e eu estou aqui trazendo este caso, porque se formos questionados, um divinista tem que saber a resposta. Não pode ficar gaguejando ou então: "Não sei", "Não sei", sabe sim. Tudo tem que levar a Deus no seu retorno e em questões pequenas como essa do dia a dia tem a resposta. Então vamos lá, esse espírito abordou falando sobre o propósito da ordem que foi dada, porque tem a teórica parte do propósito. Ele diz: "Esse espírito tem predestinação, você falando para o fazendeiro, você tem essa predestinação." Claro que tem a ver com o histórico dele de vidas passadas, não foi sorteio. E nessa predestinação tem 2 fatores que ele deixou colocados. Primeiro, você tem mérito. Mas mérito? Ter esse trabalhão todo? Sim, é o mérito de assumir uma obra deste tamanho, porque o galardão vai ser deste tamanho também, e você merece. E em seguida, o segundo, fator importantíssimo, é ordem da administração superior do planeta. Não foi uma decisão: "Ah, não tenho nada que fazer, eu vou chegar lá para pedir para o cara para com o gado, porque um dia vai ter que parar." Não é assim. Tudo tem um planejamento superior,
Tudo inicia pontilhado aqui e ali, para que a ideia devagarinho vá se espalhando, amadurecendo, e quando as coisas acontecem, já está: "Ah, sim, escutei falar. Ah, também já pensei nisso", quando as coisas acontecerem e for necessário. Agora, quem recebe uma ordem dessa, tem que saber, é o céu que determinou, tem uma conjuntura histórica, é o momento certo, no local certo que tem que iniciar. Nenhum planejamento falha nesse ponto de onde e quando. E depois quem recebe a ordem para fazer aquela função, é muito melhor para o espírito obedecer. Mas não no sentido de: "Ah, nossa, me falaram que eu tenho que obedecer, então eu vou", não. Pensa que tudo tem uma causa maior, que está acima dele, da pessoa que recebeu. Então, vamos também recorrer para o fato de que o calendário do mundo espiritual não é o nosso calendário, o relógio deles não é o nosso, ele anda muito mais rápido, então, por um lado. E por outro, para eles, 50 anos é nada para certas coisas que precisam acontecer. Então, o calendário e o relógio não andam iguais aqui. Mas uma coisa é certa que dá para entender muito fácil. A humanidade, como está, vai continuar por um bom tempo criando para matar e matando para comer. Isto ainda tem um bom tempo, porque ainda a humanidade está muito embrutecida. Isso todos vamos concordar. Conhecemos que no meio dos expulsos teve antropofagia, não é assim que vai sair tá bom, humano comendo humano não tem, mas comer carne ainda tem aquela coisa no vício dos espíritos mais brutos e por costume global de cultura. Mas desde aquele tempo já tem aqueles ponteiros que vêm trazendo exemplo de fidelidade ao que vem do alto. E recados divinos não faltaram, que foram expostos, a Bíblia está cheia de recados que foram dados, não cumpridos, e a trajetória foi triste. Então nós vamos ter que ir somando tudo que a gente conhece da parte espiritual. A presença deles também jamais faltará. Então uma empreitada dessa vai atingir muita gente, não vai ser só, puxa, a família daquele fazendeiro, vai longe. Então, esses espíritos que recebem estas ordens são chamados precursores, aqueles que vêm fazer o caminho antes do grosso da tropa. E esses não têm dentro de si discutir. Tanto é que esse fazendeiro, ele logo entendeu, ele já logo falava que ia fazer, e ele estava: "Como? Como? De que jeito? Por que eu?" Mas ele tinha a certeza que faria, porque é assim, o céu manda a ordem genérica, de ordem geral, mas para receber o prêmio por ter cumprido, por que que eu digo geral? Porque se ele não aceitasse, viria outro. Era hora dos primeiros precursores falarem em parar de comer carne. Mas para aquele fazendeiro já era a hora de saber que o galardão que ele ia receber, a alegria que ele ia ter, e deve ter tido já, de ter sido um dos primeiros, é de ordem pessoal, é dele. Parabéns, querido irmão, você topou. Então, foi assim, foi desse jeito que os adiantados venceram, foram cumprindo, foram dando o exemplo, e a evolução do planeta foi acontecendo. Toda essa nós temos visto muitos bens acontecendo, de evolução. E esta sequência na história vai trazer
uma evolução imorredoura, porque eles não dão passo mais largo que o pé da humanidade em si. Então, o espírito, comparado com o reino do céu, é assim: é o espírito que tem que crescer, não é o reino do céu, que ele está lá, imorredouro, grandioso, espíritos grandes morando lá. Mas este espírito cresceu, entendi, e de dentro para fora ele desdobrou valores que ele tinha, latentes, como todos nós temos as virtudes latentes, e cresceu. E pôde se tornar filtro da soberana vontade divina. O Senhor quer, eu farei. Então ele cresceu para a lei do não matarás. Ah, mas tinha sempre, desde a época que veio a lei não matarás. Mas na época, milênios atrás, milênios, na época de Moisés, a humanidade era bruta. Eles interpretaram, entendi, é de homem para homem. Não passou na cabeça deles que era mais do que isso. Mas deixa assim, o mundo espiritual sabia que com a evolução entenderiam que era mais do que isso. Então, esta pessoa que cresce perante a lei, cresce também e fica nas ações que fez, valendo pela lei, nas próximas encarnações, já se capacita para ser grande dirigente. Então, é assim que se fazem os cristos planetários. Recebem as ordens, cumprem, se capacitam. Sim, eu sou um filho obediente, entendo as razões divinas e eu me proponho a me unir a essa turma e executar. Olha que delícia. Então, a gente precisa agir. Toda e qualquer instrução divinista que a gente tem gravado tem aquele aviso. Não adianta saber, tem que agir. Então, agir sim, mas não ficar de olho aqui naquelas cogitações humanas. O que que meu vizinho vai falar? O que que o teu vizinho tem a ver com você? Conte sempre com o apoio dos planos superiores. Cada um de nós, não é conte você, conte o fazendeiro. Qualquer empreitada que a gente tomar cobro de angariar força e vou mudar. Eu vou dar um passo. Toca. Vai largando sementes na terra. Ah, mas puxa vida, eu já estou com idade. Semeia o exemplo. O céu cuida para que alguém colha através de você da semente que você deixou. Enfim, ainda está um pouco longe os dias em que a humanidade vai ser, nossa, só bondade, só amor. Não, nós vamos passar fases tremendas de catástrofes vão acontecer, muita coisa vai ter que mudar, e mudar radicalmente, então tudo vai ter que ser muito radical. Mas a gente sabendo, entendendo, enfrenta. E sempre assim, vai ser bem-aventurado aquele que traz a sua força, anima os outros, ajuda, através do exemplo, de uma palavra, de um conhecimento. E o Senhor dos mundos e das humanidades vai sempre determinar alguma coisa. Ou uma chegada de bênçãos, ou uma nova determinação, para que cresça mais. Você fez esta, vamos a outra. Enfim, da mesma forma que cada um de nós acatar os mandamentos, na mesma proporção virão bênçãos divinas, que nunca faltaram. Então, nas palavras que Oswaldo Polidoro, ao escrever, colocou na boca da mãe do fazendeiro. Eu vou ler aqui. Quando vem uma ordem de tão alto, não pense, ela falando para o filho. Faça questão de cumprir a ordem como melhor possa. Nós estamos no primórdio de uma reforma, da reforma de costumes, no primórdio.
Imagina que no começo do século passado, alguma coisa se falava de reforma de costumes. Lendo o Apocalipse, a gente sabia que vai ter um monte de coisa para acontecer, mas no começo do século passado, primórdios da reforma de costumes, e muito vai ter que haver em transformação na face da terra e também no caráter do homem. Tem cara de bronca de mãe mesmo, né? Mas é necessário começar e sem medo do que possam dizer os homens, porque há sempre aqueles que estão dispostos a menosprezar tudo o que você faz e a criticar. E não é? Então, vamos retomar. Esta ordem que veio da parte do mundo espiritual não foi radical de fato. Não é assim, papai, a partir de amanhã avisa o planeta que todos temos que ser veganos. Nem é assim. Tanto é que ele decidiu de modo diferente. Jesus, se viesse por conta de palpite humano, hoje, para uma nova missão, no seio de um povo, vestido de uma camisa branca, uma calça jeans, ia ter quem não iria prestar atenção no que ele está falando, no que ele está deixando de exemplo, e ele seria bombardeado de críticas. Por quê? Porque os que se dizem cristãos, muita gente bate no peito e fala: sou cristão. Mas acontece que ficam assim, superficial, numa coisa longínqua, contemplativa, e obras, não tem, não tem. Em termos de obras, ser cristão é um bocado mais difícil, porque temos que superar orgulho, vaidades, para aceitar, para amar uns aos outros, enfim. Infelizmente é assim, nós estamos ainda muito longe do modelo que Jesus deixou, mas importa caminhar em direção, não é não? Claro que sim. Em nós está faltando senso crítico, nós não temos esta evolução, conhecimento espiritual para sermos críticos conosco mesmo. Nossa, fui medíocre. Nossa, isso Jesus não teria feito, enfim. O homem de agora, em coletivo, ainda traz assim, um cheirinho de involução, porque ainda tem superstição, tem gente que acredita, nossa, quebrei um espelho, 7 anos de azar. É mesmo? Quem é que fica vigiando você se quebrou ou não quebrou o espelho? Que poderoso esse espelho. Ainda sabe, tem o cheiro daquela lama que pisavam os povos primitivos, as tendências primitivas de brutalidade, as idolatrias, de coisinhas, tal coisa vai me dar certo, essa pulseira vai me dar sorte. Puxa, é mesmo? O homem tem mania de ficar olhando para trás e se sente pequeno para olhar para frente, porque para frente é que tem tanta coisa de espiritualidade para conhecer, mas incomoda ter que mudar. Então, olhando para trás, o homem, em geral, na humanidade, se torna renitente, resistente, teimoso mesmo, cabeça dura para mudar, e acaba tendo uma conduta obsoleta, como antigamente. Não, tudo se repete. Tem muito primitivismo nas coisas conceituais, em vez de buscar as verdades maiores dos altos planos que já estão entre nós. Todos nós recebemos um convite em algum momento da vida. E nesse tempo que as maravilhas do céu se tornam manifestas como, poxa, através das mediunidades, da ciência, tanta novidade, o homem mostrando o uso da ciência, como pode atingir maravilhas, também fazem coisas erradas. O vício de desejar o mal do outro faz com que usem a ciência para o mal. Fica com o olho no tempo da caverna,
essa mulher é minha, pá, e bate, como a gente vê, né, nas historinhas, fica se curvando a tudo aquilo que é lá de trás. Enfim, dia chegará em que a gente perceba, nós como um todo, que o normal é subir, é fazer a vida valer, é poder chegar do outro lado e dizer: "Venci uma mania que eu tinha, eu superei um vício, olha que delícia, estou livre, perdoei esse ou aquele. Nós tínhamos um desafeto e está tudo ok, está tudo perdoado. E agora é hora, né? Agora está chegando a hora de sentir Deus presente, é perceber que a gente é uma partícula, porque esses desabrochamentos todos são naturais em nós e a gente breca. Então, ainda tem gente que pensa, Pai Nosso está lá no céu, e levanta a cabeça, busca dentro, tão simples, é só conversar com ele. Ah, mas ele não está na minha frente. É mesmo? Tem que estar manifesto? As coisas da natureza não são manifestação, não é ele? Enfim, temos que parar de condenar quem consegue, quem busca, e quem tem altos ideais de quero mudar, sofre até porque não consegue. Mas alimentos é um passinho que nós teremos que dar. Remédios é um passão que a gente vai ter que dar. Porque alimento, a gente pode estar muito bem alimentado sem consumir carnes, todas elas. Mas hoje em dia é um problema muito sério, porque se faz muita propaganda. E nós temos todas as vitaminas necessárias na farmácia divina. Não precisamos comer carne para vitamina nenhuma. O que tem é, como foi falado, o magnetismo da carne, que é inferior e nos torna mais adequados para esse ambiente bruto. Tem gente que não consegue ficar sem carne, se sente enfraquecido, porque a carne ajuda a suportar esse ambiente mais bruto. Mas se a gente puder ir tentando, a própria mãe, a grande mãe Maria falou uma vez, numa comunicação, é o próprio Deus em si, nessa comunicação que acabamos de ouvir, falando justamente sobre esse assunto, e ela disse assim: anda, perceba que Deus está chamando, participe de mim. E como seria isso? Percebendo que aquele animal que morreu era uma vida irmã nossa, menor. Com calma. Vamos entender, e já foi falado, que nos mundos superiores tem até uma instrução divinista que mostrou a diferenciação entre os planos. Ninguém come à custa de sacrifício alheio, de jeito nenhum. Nas altas esferas, jamais pensam em comer carne. Eles já vão ficando cada vez mais longe de reencarnar, nem lembram mais que comiam carne. Então, esse exercício é genérico, essa abstenção é geral, e eles vão acostumando a comer cada vez mais frutas, vegetais, depois mais para frente só o suco de tal fruta, para ir ganhando força espiritual, até abraçar uma flor, o corpo espiritual absorve o condensado de força que uma flor contém. Então, essa convicção de que a carne é prejudicial tem já desde muito tempo entre nós. Falta a gente começar pedir que respeitem a vida dos menos evoluídos, também, sabe, fazer com que outros sofram,
de alguma forma vai fazer com que a dor venha parar em nós, porque é na razão direta da dor que a gente coloca. De uma certa forma, se aquela dor que o animal sofreu deu para que aquela carne se transformasse em alimento, em algum lugar que não tem outro alimento, ou leite talvez, tem esta dirimência, há muita justiça no equilíbrio do julgamento de tudo isso. Você veja que, na Bíblia tem, quando fordes mansos e humildes. Increparei, Senhor Jeová falando, é Deus, o delegado maior de Deus falando, vou tirar os animais daninhos e retirarei do vosso meio os espíritos imundos, que é o que vai acontecer agora depois do Apocalipse. Então está o convite, sejam mansos e humildes, que não vamos ter mosquitos para matar, carrapatos para matar, cobras venenosas. Cobras outras haverá? Sim, que não. Mas tudo aquilo que é daninho. Ora, eu não posso ver um urso se aproximando de mim, eu estou com arma, sair sabendo que tem ursos nesta região, e não vou atirar, vou esperar que ele venha me atacar, não vou ter mais tempo. Isto a justiça divina leva em consideração. Ela é perfeita. Animais daninhos, danosos, enfim. O urso quer comer, não tem culpa nele, mas o ser humano tem que ser defendido. Então, a advertência é divina para a gente pensar. Não dá para dizer que é tradição, que sempre foi assim, que Deus. Tem gente que fala, Deus fez uns bichos para serem devorados pelos outros, e o homem devora também alguns. Oi? Não. Se todos evoluem, vai ter que um dia surgir nas gamas das vidas também. Leiam Isaías, que uma criança brincará com as cobras e que os leões pastarão junto com as ovelhas. A chamada é para toda a criação divina. Então, mas o que estou falando mais com detalhe, porque a gente é mais consciente para lutar contra esse tipo de inferioridade ainda. Queremos olhar para frente, queremos progredir e avisar desse grandioso passo, porque isto é psíquico, é um progresso psíquico, ele não é só físico, e psíquico em coletivo torna todo o ambiente mais evoluído. Então, vamos lembrar que essa nova era vem vindo e que ela clama amor e ciência praticados. É a chamada, tá bom? Voltando para o fazendeiro, como é que ele resolveu a parada? Olha só que delícia saber da continuação da história. Chamaram, você vem aqui para a oração, na próxima oração que eu vou, vai ser aquela quando eu já não tiver mais nenhum animal na fazenda que esteja esperando a hora de ser morto para ser comido. Quando eu já tive, ele vendeu tudo. Eu não vou mais matar para comer. Só se for para comer no sentido de estar todo mundo passando fome, assim é outro departamento. Ele fala assim: se alguém já matou, pode ser que eu coma. Vou na casa de alguém, pode ser que eu coma, mas talvez. Pode ser que eu coma, talvez não. Não, eu só vou prometer o que eu posso. Pode ser que sim, pode ser que não. Resumindo, em um mês estava tudo vendido, ele trocou com o dinheiro da venda da fazenda, do gado, perdão, do gado, ele completou com alguma coisa de extração de madeiras que ele tinha, plantou outras, e por um bom tempo ele pôde suprir, começou com granja para vender ovos.
E com a margem de lucro inesperada também, porque ele começou a vender o o estrume das galinhas, para servir de adubo para os fazendeiros em volta. Ele ficou encantado como ele podia ganhar tendo outro foco. E veja que tudo foi dando certo, porque Deus não desampara quem ficou determinado. Vou cumprir essa ordenança. Porque é assim, a mudança era grande? Era. Deus ia ajudar. Por quê? Porque ele sabe que a carne ainda é necessária para essa humanidade, que é bruta. É uma carne, um alimento bruto para uma humanidade bruta, para uma hora que estamos vivendo muito bruta, e bruto vai ser tudo aquilo que nós vamos passar. Então, equilíbrio nessa, pensando e equilibrando. Só sabendo, no novo céu e na nova terra, as ideias já têm que estar plantadas e muitas pessoas já dando exemplo. Não é estalando o dedo que tudo muda. Tá bom, muito bem. Vamos recordar então que no quarto céu para cima é que começa o convite. É o plano do nosso lar, que André Luiz descreveu. Ali já houve uma brigazinha. Puxa vida, sopa de novo? Sim, sopa de novo. É o início de largar comida bruta para trás. Sim, então dali para baixo, do quarto céu, na beira do quarto céu, entrando no quarto céu, para baixo, aí a tristeza é, o menu local passa a ser até fome, em alguns locais, tá? Porque ali, se tiver comida, vai ser muito grosseira. No terceiro céu ela é bem grosseira, o convite vai sendo feito, mas nos planos inferiores, de fato, é de dar dó. É fome, é sede, e tem uma coisa que eles comem que é o duplo das nossas comidas. Porque nós estamos no primeiro caminhando para o segundo céu, dependendo do bairro, do local, da cidade que a gente mora. Então, o convite que eu vou fazer é para todos nós. Sentou para comer, que delícia que tá essa lasanha de berinjela. Nossa, esse arroz e feijão tá bom demais. E aí, então, nesta hora, só pensa, não precisa oração especial, longa, nenhum ritual. Grande Mãe Maria fazia isto, pegar o duplo quando ela era comandante das legiões socorristas, depois passou para Madalena, agora é Marta, mas vai mudar. A Grande Mãe Maria falava: pensem, não é possível que vocês se reúnam com tanta comida gostosa e não pensem em nós para nos atrair e para a gente pegar a cópia espiritual e levar para os baixos planos, para os famintos das Áfricas da vida, os baixos planos, enfim. E aí, nessa hora, até a carne também é levada, porque lá embaixo eles precisam. Vão montando direito esse quebra-cabeça de concatenar ideias. Basta pensar, tá? Penso, sentei na frente de uma comida gostosa, estou oferecendo que alguém socorrista venha buscar a cópia dessa gostosura. Eu desejo muito que assim seja. Nesse tipo. Vou falar palavras que a Grande Mãe falou, eu gravei, transcrevi no livro das comunicações. Ela, na época, comandava o socorrismo. Milhões nessa legião dela. Palavras dela. Eu preciso muito de pessoas conhecedoras e servidoras, porque o mundo espiritual não é feito só com espíritos desencarnados. As duas faces são necessárias. A encarnada, porque é encarnada, e a desencarnada, porque é desencarnada. Tem essa diferença que existe no magnetismo animal que as
os encarnados têm, porque nós somos sólidos. Fora a parte de comermos carne, nós somos já sólidos, batemos o plano sólido. O mundo espiritual já está no elemento substância, daquela lista dos 9 elementos. O perispírito é feito de substância, está no meio. É o quarto, quinto elemento, de baixo para cima. Então, o magnetismo animal que a gente tem, onde a gente adquire, comendo tudo que a natureza oferece, e eles lá não têm. E precisam desse ectoplasma que a gente fornece para curas, para grandes movimentações de atendimento coletivo, eles usam muito, muito, os doutores. Então ela fala, continuando, eu não estou condenando quem come carne, entendam bem, por favor. Há espíritos que ainda precisam desta proteína. Um dia deixarão de comer carne dos nossos irmãos menores. São filhos de Deus no estado deles, ainda servindo de alimento para vocês que estão na carne. Mas depois que tudo profetizado já tiver passado, esta humanidade vai procurar se alimentar de frutas e legumes. E os filhos de Deus vão se aproximar da celestialidade, cada vez mais largando aqueles traços animalescos e caminhando para a santidade total. Por enquanto, podem comer carne por causa da atmosfera bruta. Se puderem, vão se afastando. Se não puderem, mas lembrem-se de uma coisa: comer carne não leva ninguém para o inferno, não é pecado. Está bem entendido? Porque teve gente que falou, eu vou parar de comer carne para uma questão de evolução. Não leva para o inferno. É o pensar, é toda a soma de todos esses fatores que eu estou colocando. O próprio Jesus, quando aparecia naqueles dias, depois do derrame de dons, depois que ele se levantou, e até o derrame de dons, ele aparecia materializado para conversar com os apóstolos, com a família, aparecia de surpresa no meio da mesa de alimentos, comia com eles, carne não mais. Então, vamos ao que Oswaldo Polidoro falava, quando a gente ia pescar. Fazíamos muita pescaria, o ambiente em volta dos lagos, das represas, favorecia muito o trabalho de recolhimento das matas. E ele falava, justo eu estou pescando, eu reencarnado, Francisco de Assis reencarnado, estou aqui pescando, mas quero deixar bem claro, vejam bem que a pesca está destinada para servir de alimento. O que a gente pescava, a gente na volta comia. Se assim não fosse, jamais faríamos isso. Era muita gente, eram carros e carros que íamos todos nós. E tinha ali um vidente que acrescentou, o que a evidência mostra é que cada peixe que o senhor pega, assim que o senhor tira do anzol, eu vejo, a evidência mostra o espiritinho do peixe voltando para as águas, e do senhor sai uma luz. Ele volta para as águas com uma luz a mais. E ele respondeu, nós estamos tirando a vida de quem nunca nos fez mal. Mas são muitos para comer e a gente está pescando. Mas já que são centelhas divinas, nesse estado, alguma coisa eu tenho que dar a eles. Por quê? Porque ele é superior. Então ele diz, isto é automático em mim, é compulsório, eu não preciso pensar para que isso aconteça. Então, para ir encerrando, eu devo dizer, está bem perto a hora em que os dois planos da vida vão ficar interpenetrados, um vendo o outro, conversando entre si. Porque o mundo espiritual está aqui, entre nós, muitos estão ouvindo o que eu falo e as pessoas prestam atenção, muitos. Mas vai ser cada vez mais intenso que a comunicabilidade vai ser
muito íntima. E o céu a ser atingido vai ser cada vez mais o céu interior. Buscar a paz interior, crescer no interior, no íntimo de cada um. E temos, automaticamente, caminharemos para o caminho do amor e da ciência voltada para a divindade. É a paz e a autoridade de quem tem tamanho para ter autoridade. E da mesma forma está nesse livro, que a gente transmitiu a um servo do trabalho e do bem, uma iniciativa, uma ordem no sentido de uma iniciativa feliz. Lembramos a necessidade da reforma de fato, não é só saber, é mudar o pensar, palavras, pensamentos e atos. Ainda se cria para matar, sim, tem muita gente matando para comer, sim, e se portando para com os irmãos menores de um modo que não é bonito a um filho que já é conscientizado de que existem finalidades para cada espírito. Mas chegaremos lá. A caminhada que ainda nos resta, nos rumos da espiritualidade superior, ainda é vasta. E para entendermos assim, antes de mais nada, temos que começar entendendo o valor da vida, tanto dos seres humanos, o outro, aqueles a quem a gente deve amar, como o valor da vida daqueles nossos irmãos que ainda caminham pelas esferas inferiores, animais. Então, vamos voltar para dizer, deixando bem claro, a luta que a gente tem que travar mesmo para cortar a vida de algum animal é quando está atacando o nosso trabalho, a nossa família. Nessa hora, eles são considerados animais daninhos. E o mandamento aí não tem a validade. Não foi com a intenção, foi na defesa de matar, intenção de matar. Por enquanto, a ordem não traz esse preceito, não proíbe a defesa. Por quê? Um dia vai chegar que nós não vamos precisar nos defender, nem isso, porque os animais não vão ter nunca mais, lá para frente, o ímpeto de atacar. Mas, por hora, temos que defender a vida, a família, a posse do que é nosso. Podemos admitir o quanto o plano geral, no geral, as ideias no geral ficam assim, não estou entendendo, eu não estou conseguindo suportar o que vocês estão falando. Como assim? Mas é isso mesmo que temos que saber, não eliminar a vida, que não seja daninha. Não viver sem ser, estou vivendo, que a gente possa falar, estou vivendo para fazer o bem. Ainda eles não conseguem suportar uma frase dessa. Ou ainda 3, ir até o sacrifício, em defesa do bem dos semelhantes. Essa humanidade ainda não suporta. É muito vasto esse planejamento, essa programação, sem dúvida. A humanidade, praticamente ontem, saiu da caverna. E ainda tem costumes irracionais. Mas o esforço vai valer muito a pena. É só ler o Apocalipse nos capítulos 21 e 22. Leia.